Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês como fazer o passo a passo da instalação do Fluig no Windows. É bem simples, então se você quer acompanhar, fica aqui comigo. Bora lá? Bom, eu vou começar aqui, criando o banco de dados. Eu já estou com o MySQL 8.0 instalado aqui na minha máquina, então vou seguir a partir daqui somente criando um novo banco. E aí, eu vou deixar um link aqui embaixo do TDN das configurações, que a TOTOS exige, né, ali para o banco de dados. A partir do MySQL 8, várias configurações já são nativas na instalação do MySQL, então a gente precisa só definir aqui o char set certinho na criação do banco, e feito isso a gente já pode criar aqui o banco de dados. Então, nosso banco tá aqui, eu vou começar a instalação. Bom, eu já deixei aqui, né, no meu computador o instalador do Fluig baixado, então a gente vai precisar aqui do instalador do Fluig. Para quem vai usar MySQL, outros bancos não é necessário, mas para MySQL a gente vai precisar do driver. E vamos começar a instalação aqui. Então eu tenho aqui um instalador que você pode baixar lá direto no site da TOTOS, e vou clicar 2 vezes para começar a instalação. Aqui, então, ele pede para selecionar o idioma. Seleciono o idioma. E ele pede aqui para eu concordar com o contrato de licença de uso. E vou deixar setado aqui a opção instalar o TOTOS Fluig. Caso já tenha uma instalação e precise atualizar, é só mudar aqui essa opção para atualizar. Vou deixar o diretório padrão aqui no disco C. E aí ele me avisa que vai criar o diretório. Importante aqui é anotar esse IP que ele te dá. Se você não tiver, você consegue ver pelo CMD depois do Windows, mas anota que já é mais fácil aqui esse IP, que é o IP que vai ser utilizado para acessar o Fluig no navegador, tá? Aqui você seleciona o tipo de banco que você vai utilizar, no meu caso aqui é o MySQL. E aqui o que eu comentei do arquivo do driver. Então, vou lá na minha pastinha que eu já estou com o driver baixado. É só entrar lá no Google e baixar o driver correto ali para a tua versão do banco, tá? Colocar aqui o usuário e a senha. Aqui, se o seu, como o meu, já está na máquina, pode manter o localhost com a porta padrão. Só alterar se você tiver instalado de outra forma aqui, né? Apontando para outra porta ou qualquer informação. Digitei o nome do banco aqui, que é o mesmo banco que eu criei, Fluig local. E dou um próximo. Aqui os próximos passos vai ser tudo basicamente next. Porque eu vou utilizar portas padrões e tá tudo instalado na minha máquina, então a gente vai seguir só no padrão mesmo. E aí aqui ele vai estar carregando, né, para verificar aqui o que vai precisar ser atualizado. Às vezes essa etapa demora alguns minutinhos. E a gente vai aguardar aqui para dar continuidade. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês fazerem download, tanto do MySQL quanto do Fluig, e também o link do TDN, que tem as orientações ali do banco, caso vocês utilizem uma versão diferente da que eu usei aqui e precise de alguma configuração a mais, aí é possível olhar lá. E aí também verificar as versões homologadas, né, de banco, para utilizar aqui no Fluig. Eu estou instalando hoje o Fluig 1.8.2, porque eu acho que a versão 2.0 ainda não está muito estável para utilização.
Então, eu prefiro manter a 1.8.2 ainda. E aí, aqui nessa tela, a gente pode selecionar aqui os serviços que a gente vai criar aqui, né, nesse local. Porque, às vezes, se a gente for fazer um servidor com balance, por exemplo, a instalação pode ser feita em algumas situações com um servidor tem um indexer, no outro tem um real-time, então pode variar aqui. No meu, como eu estou fazendo uma instalação simples, tudo em um único lugar, eu vou manter aqui como veio o padrão. Terminado, agora ele vai fazer a criação, né, dos serviços aqui na minha máquina. E pronto, a instalação foi concluída. Se a gente vier aqui no disco C, a nossa pasta Fluig já vai estar aqui agora. Agora a gente precisa iniciar os serviços para que ele faça a criação das tabelas em banco e tudo mais, que é nesse momento, né, na primeira vez que a gente subiu os serviços, que ele vai fazer essa criação pra gente aqui, tá bom? Então, vou procurar aqui, abrir a tela de serviços do Windows, né, e vou procurar aqui os serviços do Fluig. Vou iniciar, então, primeiro o Indexer, depois o Real-Time e depois o Fluig. E aí, eu vou abrir aqui no navegador aquele IP, aquela porta que eu tinha falado para vocês salvarem, para a gente conseguir acessar o Fluig. Eu vou dar uma pausa aqui, né, porque às vezes pode demorar um pouquinho para subir o serviço. Então, eu vou dar uma pausa aqui e retomo aqui com vocês quando o serviço subir. Bom, o serviço aqui já subiu e a gente vai começar com o primeiro acesso aqui. Em modo demonstração. Então, ele vai aparecer essa mensagem porque a gente ainda não tem um servidor de licença instalado, tá? Vou vir aqui no modo demonstração e vou acessar no modo demonstração. Então, aqui a gente consegue fazer as configurações iniciais. Se, por exemplo, você vai colocar um certificado para usar um HTTPS, alterar o URL para usar um DNS próprio, enfim, configurações de e-mail. A partir do momento que você tiver um license, se você quiser configurar outro license, seria tudo aqui, né? Aqui a gente vai seguir no vídeo somente com as configurações mesmo de empresa, tá? Então, eu vou criar aqui no meu disco C, vou criar uma pasta aqui chamada fluig_volume, e essa pasta que eu vou utilizar aqui na criação da minha empresa, tá? Então, eu vou criar o código 1 mesmo, que é padrãozinho aqui, e o diretório, aquele volume 1, que eu acabei de criar, e um nome fictício aqui para ele salvar, né, em um diretório as informações da empresa 01. Vou colocar os dados aqui de um usuário para login, que seria o usuário administrador, né, o primeiro acesso aí à plataforma. E as configurações de e-mail aqui somente se desejar utilizar alguma configuração específica, né, para cada empresa, por exemplo. Como eu não quero isso, vou manter assim mesmo e vou salvar. Bom, criada a minha empresa aqui já com o usuário, eu vou sair aqui e vou efetuar o login com os dados que eu cadastrei para o meu usuário administrador. Ele também sempre vai, tá? Qualquer login aparecer esse
modo demonstração para você acessar enquanto tiver sem o license configurado e instalado. E aqui a gente já está com o nosso Fluig acessível. De hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo. Qualquer sugestão para conteúdo, para os próximos vídeos, pode deixar um comentário aqui embaixo, que assim que é possível eu respondo. Valeu, gente, até a próxima.